Para entender o porquê que bilheterias de filmes de terror, livros sobre esse tema, contos de horror e tantas outras coisas que vão trabalhar esse sentimento mais grotesco, que vão mexer com esse medo primitivo, com essa coisa que está tão relacionada à natureza humana, né? Sentir medo, os animais sentem medo, os humanos sentem medo, nós deixamos de fazer coisas, de se colocar em situações por medo. Mas por que a gente busca tudo isso na literatura? Agora, vivendo dentro de apartamentos, dentro de casas, de condomínio, em cidades, a gente tem uma sensação de que as coisas não estão tão seguras assim, mas parando para pensar, hoje em dia a gente vive muito mais seguro do que um povo originário guarani que precisava sair de casa para caçar seu alimento, que precisava se preocupar com predadores à noite. Mas então, por que essa inversão? Porque hoje em dia a gente é tão fascinado pelo terror. Hoje, aqui na Banca Pirata, a gente vai entender o motivo disso. Não é de se espantar que hoje em dia Obsessão, Backrooms e outros filmes de terror estejam quebrando recordes atrás de recordes de bilheteria. O terror é um estilo que já está aí há muito tempo. Lá no século XIX, obras como Frankenstein já revolucionavam no mercado e vendiam inúmeras cópias. Ou seja, o ser humano sempre gostou de passar medo. Regredindo ainda mais na história humana, quando a gente vai olhar lá na Mesopotâmia, quando a gente ainda tinha a escrita cuneiforme e os primeiros registros de civilização que usavam a escrita, a gente já tem os primeiros registros literários, sendo esse uma epopeia, onde existiam monstros, existiam batalhas, existia-se a ascensão de um herói. E claramente, se você tem um herói, você tem que ter um vilão, né? Alguém que vai antagonizar com essa figura do herói. E se o herói é vitorioso sobre alguma criatura, ele então é um herói corajoso. Se ele é um herói corajoso, ele é uma pessoa que não tem medo. Perceba-se como o medo, essa parte da natureza humana sempre esteve presente, né? Sempre gostou-se de ser representado o medo, a bravura. Tudo isso está relacionado dentro da literatura, dentro das construções de narrativas humanas. Mas antes mesmo das escritas ou dos registros que a gente consegue ainda pegar para olhar, traduzir, que são esses registros por escrito, nós temos uma tradição que até hoje acontece. Hoje em dia com menor frequência, é claro, mas que ainda acontece, que são os relatos que são passados geracionais, né? A gente pode pensar no caso aqui do Brasil, a gente conhece como lenda, como folclore, até derivado de uma palavra inglesa chamada folk, que são esses contos, esses mitos que são relacionados a criaturas, que são relacionados à natureza, que são relacionados a, muitas vezes, criaturas fantásticas que vão circundar essa região do medo, né? São criaturas quase nunca benevolentes. São muitas vezes criaturas que vão ser punitivas, são criaturas que vão ser agressivas. A gente pode pensar no lobisomem, é um homem que se transforma em fera. E é interessante também pensar que aqui, tanto aqui no Brasil, a gente tem a cultura do lobisomem, você tem registros de histórias parecidas com o lobisomem na Europa, nos Estados Unidos, nos povos originários, no Japão, na China. É claro que em países que não tem tanto, que não tem lobos ou que algum outro animal é associado a feras, como por exemplo no Japão a gente tem as lendas das kitsunes, que são mulheres que se transformam em raposas, mas sempre tem também relacionado ao medo essa transformação, né, do homem para uma fera, da perca da racionalidade, né? Tudo isso circundando o medo, ou seja, até nesses registros que a gente não tem o registro por escrito, um registro que é uma lenda, que é algo passado geracionalmente, apenas pela tradição oral, a gente ainda sim tem esse registro do medo, né? Ou seja, o medo talvez seja um dos maiores, um dos pilares construidores da literatura. É muito interessante a gente parar para analisar, para além, né, do filme de terror. Muitas vezes aparecem alguns filmes de terror aí que são, ou livros que são bem fracos, assim, bem pastelões, a gente até pode dizer, mas é interessante você pensar na narrativa ou na história humana o quanto o medo e a construção do medo foi importante para a evolução tanto da história humana quanto da construção de narrativa. Tomando o gancho no que eu falei sobre ensinar, né, como o medo acaba às vezes ensinando, eu tenho esse livro aqui, Folclore e Companhia, Eita, da editora Riddle. É um livro muito antigo, eu não faço a menor ideia de quando eu ganhei ele. E, ó, tem umas ilustrações bem legais, ó. É um livro que ele é todo em rima. Essa parte da criança, ele diz assim: se tiver em casa a criança chorando e a besta fera estiver se aproximando, tome cuidado.
ela detesta criança, sabe que criança é vida nova, esperança. Ou seja, às vezes um pai podia contar isso para uma criança para fazer a criança parar de chorar, para fazer a criança ter coragem. E a gente tem depois aqui, ó, o mais clássico de todos, eu acho, ó, o bicho-papão. Eu nem lembrava que tinha o bicho-papão. Ó, vários modelos, né, de bicho-papão. Outra história aí que circunda, né, não só o Brasil, como outros países, a gente tem até filmes americanos que vão falar sobre bicho-papão, sempre nessa construção, né, nessa narrativa do medo. Mas parando para pensar agora exclusivamente na literatura, quando será que a gente teve a primeira aparição de uma história de terror? Quando será que o medo começou a ser consumido dentro da literatura? Bom, o primeiro registro que a gente tem de uma história que é considerada de terror é um romance gótico, o livro Castelo de Otranto, do escritor Horace Walpole. Estou dando umas consultadinhas aqui, mas tudo bem. E quais são as características, né? Por que esse livro se destacou e por que deu-se a ele, né, esse título como uma porta de abertura, né, uma entrada para esse universo gótico, esse universo de terror dentro da literatura? Então, o livro vai contar com elementos ali bem divergentes, né, bem diferentes e distantes da produção literária da época. Ele foi lançado no ano de 1764, quando estava passando ali pelo período do Iluminismo. E o livro trazia algumas questões grotescas, e isso, para a época, era uma literatura chocante, era uma literatura que fugia, por fugir desses padrões e provocar essas reações de horror, essas reações de medo ou de estranheza, ele é considerado, então, o primeiro livro diretamente de terror, o primeiro livro gótico da literatura. As principais características são, seguindo aqui o padrão do canal, para não dar spoiler, para incentivar vocês a irem atrás de ler a obra, é basicamente o seguinte: o pai quer casar com a noiva do filho que morreu, esmagado por um capacete gigante, e então ela tem que fugir por dentro desse castelo. Dentro desse castelo, quadros ganham vida, armaduras ganham vida, vai acontecendo aquelas clássicas cenas de terror mais antigo, ali, vamos pegar esses filmes, sabe quando esses primeiros filmes onde os quadros se mexem, mexe o olho, ou uma armadura se mexe, sai andando, precisa fugir de esqueletos. Então, essa pegada de terror, assim, hoje em dia, com um tanto de coisa que a gente vai se acostumando a ver, ou um tanto de produções que a gente tem nesse sentido, acaba que essa é uma literatura que, quando a gente vai olhar, ela pode até parecer fraca, ou não tão assustadora, ou não tão grotesca, ou não tão grotesca assim para os dias atuais. Porém, para a época, a gente está falando ali de 1764, foi uma obra assim que foi considerada extravagante, assim, extravasou a produção literária da época. E desde então, o terror tem passado por algumas fases. A gente vai dar uma passadinha por cima ali, porque o nosso intuito aqui era descobrir da onde vem, né? Dar uma pensada da onde ele surgiu. Talvez, se vocês gostem, num próximo vídeo a gente pode ir pausando e dando uma olhada detalhadamente em cada uma dessas fatias do terror. Então, a gente vai ter ali o terror romântico-científico, que é quando vão surgir obras como Drácula, Carmila, que é quando vai surgir o Frankenstein. Inclusive, essa aqui não é minha, é da minha mulher. Uma edição lindíssima que ela ganhou de Frankenstein. Ela tem duas, essa e mais uma, mas essa aqui é uma edição lindíssima que ela ganhou de presente de uma amiga dela, Frankenstein, que é onde onde vão surgir as primeiras obras desse homem-deus, né? O homem que consegue criar vida, o homem que consegue criar um novo ser, que vai conseguir dar a vida, e os monstros, eles deixam de ser apenas criaturas, né? Eles passam, então, a ter sentimentos, a ter vontades. Logo depois, a gente vai ter um dos que é considerados, para mim, um dos escritores melhores a respeito de terror e horror, que é o nosso querido Edgar Allan Poe. Com seus contos, Poe vai trazer uma nova perspectiva para o horror. Ele deixa de lado essa parte das criaturas, ele deixa de lado esse terror místico e ele vai focar novamente na maldade humana, dentro do ser humano, colocando o ser humano, um assassino, o ser humano como algo que vai presenciar, que vai ser o agente principal do horror. É muito interessante os contos do Poe por conta disso. Eu acho que, assim, isso é uma particularidade minha, né? Vocês deixem aqui, por gentileza, nos comentários o que vocês acham, qual é o jeito de terror preferido de vocês. Mas o meu, eu gosto, claro, de filmes que vão retratar monstros, que vão retratar situações irreais, que a gente sabe que só está sendo retratado ali na obra, mas eu tenho um grande apreço
por obras que vão colocar o terror partindo de uma pessoa, sabe? Vão exagerar a capacidade humana, vão levar a capacidade humana ao limite para construir uma narrativa, para construir um terror, para construir um personagem ali que seja considerado ruim, que você olha e fala, caraca, não é possível que a pessoa faça isso, e realmente ele faz. Caraca, não é possível que isso vai acontecer. E aí você acaba saindo na rua, às vezes você fica até meio cabreiro, tipo, pô, como será que as pessoas se comportam? Como será que as pessoas são? Eu acho que esse tipo de terror acaba sendo mais verossímil. Eu acho que a verossimilhança que a gente tem entre o mundo real e essas obras são mais interessantes e acabam despertando um sentimento mais genuíno de medo na gente. Depois a gente vai ter o horror cósmico, que foi um outro ponto revolucionário do terror, com H.P. Lovecraft, dado as devidas ressalvas do autor e tudo o que a gente consegue perceber e pensar a partir dele, não dá para pegar a obra do cara, dobrar e jogar no lixo. Ele teve uma grande importância com esse horror cósmico, mas vamos para a próxima parte. A gente tem a Era de Ouro com o surgimento de Stephen King, que quando a gente vai assistir hoje em dia um filme de terror, é até engraçado, eu estava até comentando que quando a gente vai assistir um filme de terror hoje em dia, você acaba de ver o filme e aparece lá baseado numa obra de Stephen King. Ele escreveu coisas demais, um ótimo autor. Quem gostar de ler aí, eu indico muito o livro do Cemitério Amaldiçoado. Pô, um livro muito legal. Os filmes não são tão bons, mas no caso do Cemitério, né? Os outros filmes dele são muito bons. Ou então It, mas, pô, Cemitério, nota 10. Então, pessoal, o terror vai passando por essas coisas, vai passando por diferentes fases, e talvez a gente esteja chegando numa nova fase de horror, uma nova fase de terror com os novos autores. Aí o Backrooms foi um grande sucesso, o Obsessão foi um grande sucesso. E aí, o que vocês acham que vai ser um novo despontamento de terror, seja na literatura, seja no filme? Vocês gostam desse estilo? Obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam, comentem aí o que vocês acham de filme de terror. Um abraço e até mais.